Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio e TV Fraternal, muito bem-vindos a mais um capítulo do Lições Fraternais. Segundo capítulo hoje do nosso novo livro, que estamos fazendo, iniciamos semana passada a leitura, Religião dos Espíritos. E hoje nós vamos para o capítulo 2. O capítulo 2 desse livro aqui é um pouquinho polêmico, nos faz refletir muito nos dias atuais, mas nós, como espíritas, nós temos que tratar, porque a gente vivencia isso, a gente vê isso no nosso dia a dia, e o Espiritismo nos dá uma orientação para isso. Capítulo 2 do Religião dos Espíritos, através de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, Aborto Delituoso. Essa aqui foi numa reunião pública de 9 de janeiro de 1959. Comovemo-nos habitualmente diante das grandes tragédias que agitam a opinião. Homicídios que convulsionam a imprensa e mobilizam largas equipes policiais. Furtos espetaculares que inspiram vastas medidas de vigilância. Assassínios, conflitos, ludibrios e assaltos de todo o jaez criam a guerra de nervos em toda parte. E, para coibir semelhantes fecundações de ignorância e delinquência, erguem-se cárceres e fundem-se algemas, organiza-se o trabalho forçado e em algumas nações a própria lapidação de infelizes é praticada na rua sem qualquer laivo de compaixão. Todavia, um crime existe mais doloroso, pela volúpia de crueldade com que é praticado, no silêncio do santuário doméstico ou no regaço da natureza. Crime estarrecedor, porque a vítima não tem voz para suplicar piedade, nem braços robustos com que se confia aos movimentos da reação. Referimos-nos ao aborto delituoso, em que pais inconscientes determinam a morte dos próprios filhos, asfixiando-lhes a existência, antes que possam sorrir para a bênção da luz. Homens da terra, e sobretudo vós, corações maternos chamados à exaltação do amor e da vida, abstende-vos de semelhante ação que vos desequilibra a alma e entenebrece o caminho. Fugi do satânico propósito de sufocar os rebentos do próprio seio, porque os anjos tenros que rechaçais são mensageiros da providência, assomantes no lar em vosso próprio socorro, e, se não há legislação humana que vos assinale a torpitude do infanticídio, nos recintos familiares ou na sombra da noite, os olhos divinos de nosso Pai vos contemplam do céu, chamando-vos, em silêncio, às provas do reajuste, a fim de que se vos expurgue da consciência a falta indesculpável que perpetrastes. Capítulo 2 do Religião dos Espíritos, Aborto Delituoso, e a questão 358 do Livro dos Espíritos. Pergunta de Allan Kardec: constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Resposta: há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento, pois isso impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que estava formando. Para a espiritualidade, não existe razão para o aborto. Porque é um crime perpetrado, ou seja, é um crime que é efetuado contra a lei de Deus, a lei da vida, a lei do amor. Então aí a gente entra num paralelo aqui, que aqui existe a lei dos homens, que a gente não pode desconsiderar, que a gente sabe que nosso país adota algumas situações em que o aborto é praticado, mas existe tantas outras, como o livro fala, que o aborto é cometido no silêncio, nos lares domésticos na maior obscuridade, sem que ninguém saiba, e ele vem ocorrendo. Então, assim, existe a lei de Deus e existe a lei dos homens. Nós sabemos que as nossas leis são muito falhas, haja vista a quantidade de leis que nós temos, enquanto a lei de Deus é uma só. Os mandamentos de Deus são aqueles 10 que não mudam, os ensinos de Jesus são os mesmos há muito tempo e também não se altera, ou seja, a lei de Deus nos rege muito mais do que a lei dos homens. É claro que é necessária a lei dos homens também, nós precisamos nos regrar. A partir de 2 pessoas vivendo, já existe uma regra, uma norma dentro da casa, não é? Então, a gente não pode também esquecer, mas isso não quer dizer que a gente está incentivando o aborto, não é isso. Mas o sofrimento de uma mãe que
que acaba tendo uma gestação por conta de um estupro, que é quando a nossa lei vem falar que pode ser permitido o estupro, o aborto. Mas o aborto não deixa de ser perante uma condição de crime, né, uma condição de ir contra a lei de Deus. É nesse sentido o crime perante Deus, perante a lei divina. Então, por quê? Porque mesmo que seja diante de um estupro, o que pode acontecer é a doação daquela criança para uma família que busca e não tem condições genéticas, físicas de gerar uma nova vida. E aí ele vem nos explicando porque o texto nos traz aqueles abortos que são cometidos por conta de erros sobre erros. O aborto por conta de estética que acontece, por mais que a gente ache que não, mas acontece abortos por conta de estética. Mulheres que não querem que se deforme o corpo, que não querem que o seu corpo se altere daquela maneira, não querem engordar, não querem ter estrias, enfim, e acabam cometendo um crime muito bárbaro que é o aborto. Da mesma forma, aqueles erros através de infidelidade conjugal, onde o homem ou a mulher tem uma outra relação extraconjugal e dali acaba vindo um novo ser. E ali é cometido então o aborto, porque senão seria um problema, mas o problema que está cometendo muito maior e não se está dando conta é o aborto que está sendo cometido. Não é tida essa visão. Ou seja, esse tipo de gestação aconteceu por conta de uma indisciplina, e aí, perante aquela indisciplina, aquele novo ser está pagando por aquilo. Ele que viria numa condição de ter as suas provas e expiações aqui, é interrompido, não é permitido por quem? Por uma vontade de um outro ser humano que não foi abortado. Por uma vontade de um outro ser humano que teve a condição plena de seguir a sua gestação e chegar até concretizar a gestação e vir para o mundo terreno. A vinda desse novo ser, como eu disse, da questão 358, ela deixa muito clara que cada um de nós vem com sua missão, e nós dizemos isso e sabemos disso. Mas só que aí o que acontece? Naquele momento, por exemplo, desse aborto por conta de uma relação extraconjugal, isso não é levado em conta. Jamais. E aí é cometido o aborto, um crime bárbaro perante Deus. Não há possibilidade nenhuma de defesa daquela criatura que está sendo gerada, como diz o texto. E é isso mesmo. Enquanto tantos outros crimes são veiculados pelas mídias, pelos canais de televisão, o aborto ocorre diuturnamente, de maneira silenciosa. E é um crime que tem uma gravidade muito grande perante a espiritualidade, né? O que vai se carregar daquilo é muito grande. Para aqueles que cometem um aborto, para aqueles que incitam o aborto, a pena é muito grande. E não como uma punição de Deus, a gente vê novamente aqui, mas sim por uma condição de que as pessoas achavam que são deuses e podem fazer dessa forma, mas não têm a condição de dar ou não vida a um ser. Não nos é permitido interromper uma vida, né? E aí nós poderíamos falar aqui do aborto espontâneo, que tantas vezes acomete muitas mamãezinhas, que é o inverso, né, do aborto delituoso, como o livro está falando. O que acontece no aborto espontâneo? Fisicamente falando, cientificamente falando, há uma rejeição por conta de alguma enfermidade, por conta de alguma condição física, qualquer que seja, aquele feto, aquele serzinho que é gerado dentro daquela mãezinha é expelido, né? Mas e do lado espiritual, como que isso é visto? Aí é muito vasto, né? O tema é muito vasto. Estudaremos ao longo desse livro esse tema, mas eu já vou abordando um pouquinho, que aí também existe do lado de lá, no lado espiritual, essa condição de que quando nós vamos vir, muitos espíritos, falaremos disso também, nós como espíritos temos condição de escolher onde queremos encarnar, com quem queremos encarnar. Estou dizendo aqui daquelas condições que nos é permitido escolher, porque existe a reencarnação compulsória. A reencarnação compulsória, como o próprio nome diz, o sujeito, né, o espírito, não tem condição nenhuma de escolher. É imputado a ele vai reencarnar naquela família, naquela condição, naquela cidade, naquele país, e nada a ele é perguntado.
mas aí é por conta dos desregramentos dele que nós veremos em outras lições que trataremos disso. Aqui no aborto espontâneo, quando a mãezinha não dá incentivo àquilo, quando o papai não dá incentivo àquilo, por quê? Já estava traçado para que aquilo acontecesse. Então, esse aborto espontâneo, a espiritualidade já sabe. Pode ser uma rejeição do lado espiritual, daquele espírito reencarnante, pode ser N questões, que não caberia nós aqui ficar elencando cada uma delas, porque são vastas e nós não sabemos, nós não temos capacidade de interpretar a sapiência divina, mas ele sabe o momento certo de cada um de nós. Mas a mensagem principal do aborto delituoso é esse crime que é perpetrado contra a lei divina. E não é dado tanta importância para isso. Isso é uma carga, isso é um encargo muito grande para aquele espírito que comete o aborto. Tanto que a questão 880 desse mesmo livro dos Espíritos, a pergunta é: qual é o primeiro direito dos naturais do homem? E a resposta: o de viver. Então não cabe a nós decidir quem vai ou quem não vai viver. Faça sua reflexão acerca do aborto delituoso, lendo o livro dos Espíritos, lendo o texto novamente. Eu vou ficando por aqui, mas espero revê-lo no próximo programa. Até lá. Tchau. Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.